Eu tomei a decisão de permitir que seus pais morassem na casa, mas quando Mark, que nem sequer sabe cozinhar, teve a audácia de sugerir que eu saísse, eu não pude acreditar. Ele se aproximou de mim com um sorriso, como se tivesse alcançado algo significativo, e disse algo tão absurdo que me deixou sem palavras. A natureza controladora de Mark me incomodava há algum tempo, mas agora isso me parecia repugnante. Eu não podia continuar desse jeito com ele. Sua atitude de superioridade e a maneira como ele se comportava como se fosse dono da casa, apesar de não contribuir financeiramente, me desgastavam. Eu sou Sarah, uma mulher na casa dos 40 anos e trabalho duro para sustentar nossa família. Mark, meu marido, fica em casa e cuida das tarefas domésticas. Embora eu aprecie suas contribuições, sua personalidade dominadora se tornou insuportável. Suas exigências, como pedir que eu buscasse sorvete tarde da noite, me irritavam profundamente. Quando eu recusava, ele me ameaçava, lembrando-me de sua suposta autoridade como marido. Sua constante necessidade de afirmar sua dominância e exigir respeito unicamente com base em seu gênero me enfurecia. Lidar com o comportamento dele, além do meu trabalho exaustivo, era insuportável. Eu finalmente disse a ele que estava realmente cansada. Eu havia chegado ao meu limite e não podia continuar vivendo assim. Decidi me retirar para meu quarto em busca de descanso e alívio da crescente tensão com Mark. No entanto, ele não ficou satisfeito com a minha atitude e me confrontou, exigindo-me explicação para meu comportamento. As ameaças estavam implícitas em suas palavras, sua raiva era palpável enquanto ele afirmava sua autoridade sobre mim. Sentindo-me completamente exausta, forcei um sorriso e me desculpei, esperando que ele entendesse meu cansaço. Mas a decepção de Mark comigo só aumentou, deixando-me sem energia para discutir. Pedi desculpas novamente e me retirei para meu quarto, meu espírito esmagado pelo comportamento autoritário dele. Dia após dia, eu suportava a tirania de Mark, desgastada por suas constantes exigências. Então, meu ponto de ruptura chegou quando fiquei gravemente doente, diagnosticada com uma febre induzida pelo estresse. Incapaz de me mover, tive que tirar um dia de folga do trabalho, deitada na cama, fraca demais para cuidar de mim mesma. Quando contei a Mark sobre minha condição, ele desprezou, acusando-me de inventar desculpas e se recusando a ajudar. Sozinha no meu quarto, febril e fraca, passei uma noite de dor insuportável. No meu delírio, desejei o fim do meu sofrimento. Ansiava por um simples gesto de cuidado de Mark, uma compressa fria ou até mesmo uma palavra reconfortante, mas meus desejos permaneceram não atendidos, deixando-me afogada em um mar de solidão e dúvida sobre mim mesma. Perguntas atormentavam minha mente, porque eu era a única sujeita a esse tormento. O que eu havia feito para merecer tal tratamento? A agonia da minha situação, somada à insensibilidade de Mark, pesava profundamente em minha alma, me levando à beira do desespero. Não conseguia deixar de me perguntar por que as coisas não podiam simplesmente funcionar com Mark. A dor do meu sofrimento contínuo me fez chorar, e quando minha febre finalmente diminuiu após 3 dias de descanso, tive que voltar ao trabalho. Meus colegas e chefes mostraram uma preocupação genuína, perguntando se eu estava realmente bem. A gentileza deles contrastava fortemente com a atitude de Mark, e a compaixão deles me emocionou às lágrimas. Eu sentia que estava chegando ao meu limite emocional. Uma voz dentro de mim gritava que eu não podia mais suportar Mark. Eu sabia, no fundo, que me esforçar tanto não era sustentável, que um dia eu chegaria ao meu limite. No entanto, no meu estado de sobrecarga, eu não conseguia reunir forças para confrontar a situação ou contemplar a preparação para uma vida sem ele. Meu carinho por ele havia desaparecido há muito tempo, mas as complexidades de nossa vida compartilhada me faziam sentir presa. Cada dia eu trabalhava incansavelmente, voltando para casa apenas para ser julgada de um lado para o outro pelos caprichos de Mark. Esse ciclo persistia, me drenando tanto física quanto emocionalmente. Então, um dia, enquanto eu tentava encontrar conforto no meu quarto, Mark me chamou. Havia muito tempo que não tínhamos uma conversa séria, e sua excitação incomum despertou minha curiosidade. Quando me acomodei para a discussão, Mark, com fervor que eu não via há tempos, lançou uma bomba. Ele pretendia deixar seus pais morarem na nossa casa. Seu comentário insensível sobre minha incapacidade de cozinhar me feriu, mas o que me atingiu ainda mais foi seu plano de me expulsar. Eu não conseguia compreender o egoísmo por trás de suas palavras. Mark, sem considerar meus sentimentos, prosseguiu delineando sua agenda. Ele queria mudar a propriedade da casa para incluir seus pais, se divorciar e começar uma nova família. Ele declarou que essas decisões eram finais e que minhas objeções não mudariam nada. Eu senti uma onda de tontura me invadir, incapaz de compreender as decisões que ele havia tomado sem qualquer consideração pelos meus sentimentos.
Quando abordei a ideia de viver junto com seus pais, eles ficaram exultantes. Deviam estar sentindo muito a minha falta. Era minha responsabilidade estar lá para eles como a dona da casa. No entanto, Mark, consumido por seus próprios desejos, arrogantemente se autodenominava o dono da casa, completamente alheio aos meus sentimentos. Eu sabia que não podia continuar assim com ele. Era simplesmente impossível. Mark riu desdenhosamente, alegando que meu amor por ele me cegava. Ele se desculpou de forma insincera, afirmando que só queria cuidar da sua família. Mas eu já não tinha mais afeto por ele, tudo que restava era minha perplexidade diante do seu egoísmo e meu arrependimento por não ter terminado tudo antes. Eu desprezava minha fraqueza passada por permitir que ele se aproveitasse de mim. Por que não havia rompido com ele mais cedo? Se tivesse feito isso, ele não teria me explorado tão impiedosamente ou exibido tamanha arrogância egoísta. Mark parecia não entender, assumindo que minha relutância em me divorciar significava amor remanescente. Para esclarecer meus sentimentos, declarei, eu vou sair. Mark, claramente despreparado para minha concordância com o divórcio e minha disposição para sair, ficou incrédulo. Ele teve que se preparar para os tempos difíceis que se aproximavam. A versão passada de mim, que sempre o ajudava, não existia mais. De agora em diante, não importava o que acontecesse com Mark, eu não ofereceria minha ajuda, pois não seríamos mais um casal. Mark me olhou em choque, paralisado, proporcionando-me a oportunidade perfeita para ir ao meu quarto e empacotar o essencial. Os itens maiores teriam que ser deixados para trás. Parecia evidente que eu precisaria contratar uma empresa de mudanças em breve. Enquanto me preparava para sair, Mark se aproximou apressadamente, questionando minha decisão. Você tem certeza disso? Se nos divorciarmos, seremos estranhos, ele disse. Eu respondi com um sorriso sereno, já deixei de te amar. Deixar para trás o que não é necessário é libertador. Minhas palavras pairaram no ar, deixando Mark completamente perdido. Acenei, agradecendo-lhe por tudo, e saí da nossa casa. De volta à casa dos meus pais, expliquei a situação para eles. A fúria inicial deles em relação ao comportamento de Mark diminuiu quando perceberam que eu tinha um plano. Com o apoio deles, comecei meu processo de recuperação. O primeiro passo foi o divórcio. Após enviar os papéis, Mark me enviou uma mensagem expressando incerteza sobre a situação. Esclareci meus sentimentos, e ele ficou em silêncio. Alguns dias depois, recebi os papéis do divórcio preenchidos por ele. Preenchi minha parte prontamente e os enviei ao cartório. Agora, Mark e eu éramos completos estranhos. Eu não tinha mais a responsabilidade de sustentar a casa como sua esposa. Durante o divórcio, dividimos nossos bens. Mark ficou com a casa, um fardo para mim desde o início, então eu cedi de bom grado. Em vez disso, optei por receber pensão alimentícia. Como Mark não estava trabalhando, os pais dele cobriam esse valor, mas ele parecia estar ativamente procurando emprego, provavelmente planejando reembolsá-los quando encontrasse uma ocupação estável. No entanto, a realidade tinha uma maneira de desafiar até os melhores planos. Um mês se passou desde que o divórcio foi finalizado, e eu me mudei para uma nova casa, desfrutando de uma vida pacífica. Então, recebi uma ligação de Mark. A irritação borbulhou dentro de mim, mas ignorá-lo poderia criar mais problemas, então, pelo bem do meu próprio futuro, decidi que era hora de resolver a situação. Alô, o que você quer depois de todo esse tempo? Eu atendi o telefone, minha paciência esgotada de lidar com Mark. O pedido desesperado dele por ajuda mal foi registrado enquanto eu instigava a ir direto ao ponto. Por favor, me ajude, implorou ele. Seu tom, embora desesperado, apenas provocou uma risada cínica em mim. Eu esperava que Mark estivesse em uma situação difícil, mas a gravidade de seu problema me surpreendeu. Bem, o que aconteceu? Você tem que me contar ou eu não vou saber. Embora eu tivesse uma ideia sobre os problemas de Mark, queria que ele confessasse os detalhes sozinho. Relutantemente, ele começou a explicar, tropeçando nas palavras. Ele havia assumido a casa em que eu costumava morar, gerenciando bem por um mês. No entanto, recentemente, ele teve dificuldades para pagar o aluguel, pois ainda estava desempregado. Pensando que meus ex-sogros, que viviam de uma pensão, poderiam cobrir a despesa, ele pediu ajuda a eles, mas a conta acabou sendo muito mais alta do que esperavam, cerca de R$6.000. Meus ex-sogros aposentados, vivendo frugalmente, não podiam arcar com tal quantia. Furiosos e culpando Mark, eles o confrontaram. Perdido e inseguro, Mark me procurou, com lágrimas na voz, pedindo ajuda.
Apesar da frustração borbulhando dentro de mim, não pude deixar de sentir uma pontada de satisfação ao vê-lo enfrentar as consequências de suas ações. Ele me culpou, despejando sua frustração sobre a falta de aviso quanto ao aluguel. Reconheci meu erro, mas lembrei-lhe que sua ignorância sobre o custo mensal era inteiramente culpa dele. Ele me tratou como uma estranha e me afastou, e agora estava colhendo as consequências. Suspirando diante de sua audácia, ouvi enquanto ele continuava seu pedido de ajuda, persistindo, aparentemente alheio aos meus sentimentos. Preciso da sua ajuda. Não podemos continuar assim. A voz de Mark carregava um senso de urgência, destacando sua situação desesperadora. Supus que a data de vencimento do aluguel já havia passado e que eles poderiam estar atrasados, considerando o temperamento notoriamente curto do proprietário da casa. Lembrei-me dos avisos severos sobre nunca atrasar o pagamento do aluguel enquanto eu morava lá. Perder um pagamento poderia resultar em consequências graves, como Mark bem sabia. Seu pedido de ajuda era desesperado, pedindo-me para cobrir o aluguel por apenas um mês. Não tenho mais ninguém a quem recorrer. Você ainda se importa comigo, certo? As palavras de Mark estavam carregadas de egoísmo, esperando que eu ajudasse só porque fomos casados. Queria dizer-lhe que meus sentimentos por ele haviam desaparecido há muito tempo, mas me contive. Em vez disso, respondi friamente, sinto muito, mas tenho alguma obrigação de te ajudar. Você foi quem me deixou. Não é conveniente demais pedir-me ajuda agora? Mark tentou se defender, suplicando por compreensão. Por favor, não seja tão fria. Eu realmente não posso fazer isso sem você. Se você ainda me ama ou não, não importa agora. Nós costumávamos ser casados. Não pode me ajudar só desta vez? Não, declarei firmemente, minha paciência se esgotando. Faz muito tempo que deixei de te amar. Você me deixou e, mesmo antes disso, meus sentimentos por você já haviam esfriado. Minha resposta carregava o peso da frustração e do desespero que haviam se acumulado dentro de mim ao longo do tempo. Quando proferi essas palavras, pude ouvir a voz desolada de Mark do outro lado da linha. Foi como uma onda de descrença. Por tanto tempo, eu suportei tudo, seu egoísmo, sua ingratidão, seu maltratamento e até fiquei ao lado dele quando estava doente, tudo na tentativa de salvar nosso casamento. Investi meus esforços para fazer nossa vida juntos funcionar, mas esse foi o resultado. A pergunta que me assombrava era por que eu não tinha partido antes, por que não me afastei de Mark quando meu amor por ele havia desaparecido. O arrependimento inundou, misturando-se com a raiva que sentia por ele. Durante nosso tempo juntos, Mark realmente nunca mostrou preocupação, nunca tentou me proteger e nunca considerou caminhar pela vida de mãos dadas como um casal. Sempre que ele me tratava como uma máquina de fazer dinheiro, ele permanecia alheio ao meu desespero. No entanto, apesar de tudo isso ser resultado das ações de Mark, ele teve a audácia de pedir minha ajuda como se fosse a vítima. Sua atitude parecia tão egocêntrica que era nauseante. Por favor, me ajude, estou implorando. Que tal nos casarmos de novo? Desta vez, começaremos do zero corretamente. Prometo que nunca te expulsarei novamente, ele disse em desespero. Não pude deixar de rir amargamente diante de sua proposta desesperada. Você está brincando comigo? Tudo isso é resultado das suas próprias ações. Eu tentei trabalhar com você à minha maneira por um longo tempo. Continuei tentando fazer você me encarar. Agora você está me dizendo para começar tudo de novo com você, fingindo que nada disso nunca aconteceu? Você quer que eu volte para aqueles dias infernais? Isso nunca vai acontecer. Eu não vou voltar para aquela vida, não importa o que aconteça, exclamei, minhas emoções transbordando. Lágrimas começaram a fluir, uma mistura de raiva e tristeza. Mark permaneceu em silêncio em resposta às minhas palavras. Incapaz de suportar mais essa conversa, simplesmente disse adeus e desliguei. Depois disso, Mark não ligou, e querendo nunca mais ouvir sua voz novamente, bloqueei seu número. Mais tarde, ouvi de amigos em comum que Mark e sua família foram despejados de sua casa. De seu próprio jeito, Mark tentou conversar com meus ex-sogros e fazer com que pagassem o aluguel em seu nome. No entanto, eles ficaram furiosos, afirmando, isso não foi o que discutimos e recusaram. Consequentemente, eles irritaram o senhorio e não tiveram escolha a não ser sair. Mark não teve muita sorte em encontrar um emprego em tempo integral, então estava trabalhando meio período para sobreviver. Aparentemente, porque estavam morando juntos, meus ex-sogros tiveram que vender a casa e agora estavam apertados em um apartamento decadente, os três juntos. Quanto a mim, fiquei absorta no meu trabalho.
Meu chefe até discutiu uma promoção comigo. Parecia que eu poderia ser a primeira gerente mulher em nossa empresa e recebi admiração tanto de colegas quanto de subordinados. Às vezes, amigos perguntavam, você vai se casar? Para ser honesta, depois de ser forçada a viver aquela vida, eu tinha uma visão negativa sobre o casamento. A ideia de namorar um homem ou casar novamente não me atraía, mas a vida era longa e não havia necessidade de apressar as coisas. Nesta geração, muitas pessoas passam a vida inteira sem se casar. Se eu pudesse viver minha vida sem arrependimentos, isso era tudo o que importava. Se eu pudesse viver fiel a mim mesma, isso era o suficiente. Com isso em mente, queria continuar caminhando pela vida no meu próprio ritmo. Sim.